cheio dos ismos, de muitos ismos. Um deles, o hedonismo. Nós vivemos um tempo hedonista, onde as pessoas, elas querem o seu próprio bem-estar. O seu bem-estar. E aí o casamento não dá certo, tem as brigas. Então você tem direito de ser o quê? Feliz. Separa. É a solução do negócio. Você tem que ser feliz. Você é uma pessoa boa, faz coisa boa, então separa. Mesmo que a Bíblia diga que você tem que ficar casado até a morte te separar. Mas, bota uma vírgula aí, você tem o direito de ser feliz, não é isso? E meus amados irmãos, esses quases andam andando por aí. E eles chegaram na nossa igreja. Chegaram no meio dos nossos jovens. Alguns irmãos, alguns jovens, eles acreditam principalmente na área sexual, que o cara só perde a castidade lá, só perde a virgindade, quando de fato ele consuma o ato. Então, o cara pode fazer à vontade, outras brincadeiras, como dizem, desculpa a expressão. Faz o que quer, no meio da rua, beija na boca, não tem vergonha, mão para lá, mão para cá, Deus da misericórdia. Quase é um problema sério. Uma vez eu tive a oportunidade de discipular um rapaz, esse cara estava noivo, era meu colega de seminário. E ele era novo crente e tal, e a gente começou a caminhar junto, e eu fui pastorear ele. E ele estava noivo, e faltando um mês para o casamento, ele virou para mim assim: Beto, não estou aguentando mais. É agora. Eu sou quase casado, Deus vai me perdoar. Eu falei para ele: quase não é. Quase não é. Segura as pontas, vai tomar banho frio, meu filho. Entra na geladeira, toma banho frio e fala: Senhor, calma meu coração. E meus amados irmãos, nós estamos enfrentando os tempos assim. Eu queria pensar com vocês hoje sobre 3 quases. O problema do quase pode ser resolvido à luz de uma escritura, à luz da vontade de Deus. Porque o quarto-modernismo relativiza tudo, tira tudo, desbaseia tudo. Mas nós temos a Bíblia como base. Vamos pensar sobre 3. O primeiro deles, um quase discípulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, verso 43. Marcos, capítulo 14, verso 43. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estou ouvindo ainda muito falando de espalhar Bíblias. Então ainda estou misericórdia. Amém, misericórdia? Está todo mundo ouvindo. Deus tem misericórdia. Vamos acordar. Desce o texto. Jesus ainda estava falando quando Judas, um dos 12 discípulos, vinha com ele, e uma multidão armada com espadas e porretes que tinham sido mandadas pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. Judas foi um exemplo desse negócio, desse quase. Judas foi discípulo de quem? Quem escolheu Judas? Quem chamou Judas para caminhar com ele? Jesus. E Judas viu uma porção de coisa tremenda. Judas viu Jesus andando sobre a água. Judas viu Lázaro sendo ressuscitado dentre os mortos. Judas viu os pães se multiplicarem. Judas viu o coxo botar a andar, o cego ter visão. Judas viu coisas tremendas. Judas ouviu o maior sermão que o pregador já pregou. Sermão do Monte, o sermão mais famoso de todos os tempos. Judas ouviu de Jesus falar sobre milhões de coisas. Mas esse cara foi um quase discípulo. Porque ele traiu Jesus, ele se afastou de Jesus, porque ele não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Jesus. A Bíblia diz que Judas tinha um interesse em andar com Jesus. Sabe qual era o interesse? Ele carregava uma coisa importante de Jesus. Lá nos discípulos, sabe o que era? A Bíblia diz que Judas era um tesoureiro, ele era um cara de dinheiro,
cara que fazia parte da liderança, um cara que estava dentro da comunidade dos cristãos, mas ele não era discípulo, ele era quase discípulo. Agora a minha pergunta a você é: você é um Judas? Você é um quase discípulo? Quem você é diante de Deus? Meus amados irmãos, o fato é que nós não podemos nos esconder atrás das instituições religiosas em que nós nos encontramos. Nós não podemos nos esconder daquilo que nós somos diante de Deus, porque a Bíblia diz que diante de Deus todas as coisas são patentes, são nítidas, são claras. E aí, meu irmão, minha irmã, você amigo querido, não se engane. Se você é quase discípulo, hoje à noite você se arrepender e se tornar um discípulo de Jesus. Porque só de fato entrará no reino de Deus quem é discípulo de Jesus. Jesus não nos chamou para ser cumpridores de tarefas. Jesus não nos chamou para a gente bater ponto dominical. Jesus não nos chamou para a gente dar dízimo. Jesus nos chamou por inteiro. Jesus não quer parte, Jesus quer um coração, quer tudo. E meus amados irmãos, tem muita gente que é quase discípulo. Quase discípulo. E esse cara ainda teve o disparate de trair com Jesus. Existe uma música bonita que fala: quem é você quando ninguém te vê? Algum tempo atrás, Bill Hybels escreveu um livro falando: quem é você quando ninguém te vê? De fato, irmãos, precisamos pensar nisso. Judas traiu Jesus, Judas roubava Jesus e estava no meio dos discípulos. Ele era quase discípulo. Ele estava entre os discípulos, mas não era dos discípulos. O segundo quase que eu encontro, meus irmãos, era um quase líder. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis. Primeiro Reis fica entre Gênesis e Apocalipse. Aí é fácil de você achar. É bem rápido, bem fácil. Mas se você tiver dificuldade, você pode olhar no índice. Deus vai ter misericórdia na sua vida. Primeiro Reis 13, do 20 ao 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Marcão já achou aqui, já deu o brado de vitória. Então diz assim o texto sagrado: enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, o leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. A história desse texto é muito interessante. Deus chama um profeta jovem que não tem nome, a Bíblia não cita o nome dele, e fala para esse cara: vai até Jeroboão, aquele que eu coloquei como rei sobre o meu povo, e avisa a ele que eu estou tirando o trono da mão dele. E vai nascer um da casa de Judá chamado Josias, que vai governar o meu povo. E o cara, rapaz, talentoso, cheio de Deus, o próprio Deus vocacionou, chamou, foi e cumpriu a missão. Chegou diante do rei, deu um recado, falou para o rei, mas ele deu um mole. No meio do caminho, ele deu ouvidos a terceiros. Um cara chegou para ele, mais velho, e falou assim: aí, Deus me falou que você tinha que comer comigo. Não, mas Deus tinha pedido que não era para comer, que era para botar sem comer. Como é que agora? Como é que é isso? E ele foi e comeu com o cara. Detalhe: o que aconteceu com ele? É isso. Meus amados irmãos, esse é o problema de nós, às vezes, quase líderes. Aquele rapaz devia ser um cara que devia ter um futuro brilhante. Imagine você, meu irmão, ter o privilégio de ser chamado por
Deus, ir a um rei de Israel e falar para esse cara assim: olha, Deus está tirando de você o seu trono. Deus livrou aquele cara que morreu, porque Jeroboão não era boa coisa não. Jeroboão não era coisa que prestava não, era um idólatra. Era o cara que dividiu o reino junto com Roboão. Era um cara que não era brincadeira não. Deus livrou esse cara disso. Um cara com uma carreira promissora diante de Deus. Um cara que tinha tudo para dar certo. Um cara que é um pouco dos nossos. Deus chama, o cara obedece, o cara ouve, dá o start, vai, mas no meio do caminho aparece um e fala assim: aí, não é bem assim não. Olha por aqui. E aí aquele cara que tinha tudo para ser um líder brilhante diante de Deus, tinha tudo para ser um cara tremendamente usado por Deus em todas as áreas da sua vida, vira um cara morto. Morto. E sabe o que é um cara morto? Sabe qual é o problema do morto? Morto fala? Morto vive? Morto respira? O que o morto faz? Hã? Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: você está morto? Meus amados irmãos, tem gente que morreu e esqueceu de enterrar. Tem jovem que está morto e esqueceu. Tem que botar só uma placa no indivíduo botando assim: já és morto. Vocês já repararam no cemitério, lá nas lápides, lá, os dizeres? Sepultura perpétua, jazigo perpétuo. O cara vai morar ali, na concepção dele, para sempre. Tem gente que está assim, cara: jazigo perpétuo. Porque tem dado ouvido a muita coisa que não provém de Deus. Tem dado ouvido a coisa que não vem direto do coração de Deus. Tem duvidado daquilo que Deus o tem chamado a fazer, tem vocacionado a fazer. E aí, meus amados irmãos, quem sofre com isso é o corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, cada um edifica a sua parte, porque sem a mão não dá, cara. Diz lá os estudiosos: se nós cortarmos o dedinho, a gente perde o equilíbrio do corpo. Que coisa interessante. Então, se você está morto, é hora de acordar. E aí, a palavra de Jesus para você é: vem para fora. Jesus chama: Lázaro, vem para fora. Então, você não vai ser um quase líder. Você não vai ser um quase discípulo. Você não vai entrar nessa categoria, amém? 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 Meus irmãos, eu fico imaginando aquele profeta. Fico imaginando diante de Deus. Eu li a cena essa semana, quando estava preparando o sermão. E quando eu pensei, eu fiquei meditando, ficar com meus botões, como dizem. Eu fiquei pensando na cena do cara gritando. Rapaz, o cara deve ter voltado com o coração alegre. Cara, eu fui usado por Deus, cara. Eu falei para o rei de Israel o que ia acontecer, cara. E vai acontecer. Caraca, Deus me usou, cara. Que coisa tremenda. E o cara volta pelo caminho. Eu acho que ele estava até cantando hino, adorando o Senhor. E ele dá ouvidos às coisas desse mundo. Tem muita gente dando ouvido às coisas desse mundo. As seduções desse mundo têm ardilosamente preparado ciladas para muitos crentes. Como eu falei, o hedonismo hoje está em alta. Você tem que ser feliz, cara. Você tem que ter carro do ano. Você tem que ter casa na praia. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Mas ninguém quer ser. Qual o problema de ser? Qual o problema de ser ao invés de ter? Porque se você ser, o ter será uma consequência do ser, entenderam? Entenderam ou não entenderam? Se você ser, o ter vai ser uma consequência do ser, porque você está preparado para ter o que você é. Isso não é filosofia não, isso é Bíblia. Jesus disse algo interessante: onde está o teu coração, ali está o teu. Onde está o teu tesouro?
Deus virasse para você essa noite, onde está o teu tesouro? O que você vive? E aí eu acho que agora a gente entra num problema. Esse daí é terrível. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Verso 17. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia mais uma vez. Diz assim o texto: quando Jesus estava saindo de viagem, o homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, não é ninguém. Você conhece os mandamentos: não mates, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Eu olho para isso, tem pessoas, irmãos, que são quase salvas. Quase salvas. A semelhança de Judas, ouve o sermão do pastor todo domingo. Vem aqui, são simpatizantes, ouve o pastor pregando. Ouve durante a semana os mais diversos debates das rádios. Esse menino teve a confrontação direta do próprio Jesus. O texto diz algo interessantíssimo. O texto diz que Jesus o amou. E aí, com todo respeito, não é o amor do pastor Roberto, não é o amor de cada um dos irmãos aqui, é o amor de Deus. Imagine os próprios olhos do Deus Altíssimo olhando dentro dos seus e o amando, dilatando com suas pupilas esse amor e olhando para você, confrontando você. E aquele rapaz estava tão perto da salvação, tão perto, mas também estava tão longe. Ele era quase salvo. Sabe por quê? O problema não estava nas riquezas dele. O problema é que ele achava que os méritos pessoais dele fariam com que ele herdasse o reino de Deus. E os méritos pessoais de ninguém vai levar para o céu. Meritorismo é coisa do catolicismo romano. E aqui me desculpe se eu não quero ofender você. A Igreja Católica Romana é que dá salvação àquele pelos seus próprios méritos, acerca do cumprimento dos sacramentos e a bondade do seu coração. Mas o Evangelho de Cristo Jesus não é assim. Não é porque você vem à igreja, não é porque você dá dízimo, não é porque você é bom filho, não é por nada disso. Isso tudo é consequência de que você é servo de Jesus. A Bíblia nos ensina que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não entregarmos as nossas vidas a Jesus, jamais herdaremos o reino dos céus. E aquele rapaz estava tão perto, mas tão longe. Ele saiu triste, cabisbaixo, porque o coração dele estava nas riquezas desse mundo. E tem muita gente que está tão próximo de Jesus, mas não consegue largar as paixões desse tempo por causa de Jesus. Pastor, mas fazer sexo é tão bom. É tão bom. Ah, pastor, mas eu gosto de tomar cervejinha. Ah, pastor, mas eu gosto, pastor. Isso é bom para mim.
A palavra de Jesus é a mesma. Vem, segue. Se desfaz disso. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Sabe por que Jesus disse isso? Algumas pessoas leem isso e pensam assim: Jesus dá uma palavra tão pura aqui no homem. Jesus tem um coração de duro. Jesus sabia que mortos não eram só as pessoas que estavam lá sepultando, eram todos ali. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos mortos nos nossos próprios pecados. O pecado leva à morte. O pecado leva à desgraça. Mas Paulo acrescenta uma vírgula e bota: mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos concede a vida eterna. Você hoje vai ser quase salvo? Vai sair daqui sendo quase? Vai continuar na sua vida com o problema do quase? Ou vai tirar esse quase, vai botar um ponto final e falar: eu sou de Cristo? O seu problema não é só gramatical. Aqui o problema não é análise sintática do texto. Aqui o problema é a sua vida. Você não está diante de um texto sendo analisado com uma interpretação bonita. Mas você está diante do Deus Altíssimo chamando você a se arrepender e entregar o seu coração a Ele. Amém? Eu queria chamar os nossos jovens, eles vão estar apresentando uma peça. Depois eu vou estar encerrando o sermão.